Bom, vamos lá então, retomando. Então a gente tinha parado assim, né? Estávamos resolvendo a relaxação linear, né? Porque inicialmente a gente está sempre querendo resolver um programa linear inteiro, né? Mas aí a gente começou então resolvendo a relaxação linear, né? Aí usou o método simplex, né? E chegou no final e encontrou uma solução fracionária, né? E agora, o que que a gente faz, né? Vamos agora aplicar aquele método de plano de corte, certo? Que a gente ficou lá no começo da aula pensando nele, né? Falando, ó, lembra aquilo tudo que eu fiz lá, ó. Tá. Então o método é esse aqui, ó. Agora, o que que eu parei para explicar para vocês como encontrar o pontinho vermelho, né? Que é aplicar o método simplex. Então, vimos essa parte aqui, ó, encontrar o pontinho vermelho. Falta ver essa parte aqui, ó, como encontrar o corte, tá bom? Então a gente vai rodar um simplex, encontrar o pontinho vermelho, resolver o problema da separação para encontrar o corte. Resolver o simplex para encontrar o pontinho vermelho, resolver o problema da separação para encontrar o corte. E assim sucessivamente, até chegar numa solução inteira, certo? Então agora vamos ver como resolver o problema da separação usando o que a gente vai chamar agora de cortes fracionários de Gomori. É o único jeito que dá para fazer isso? Não, certo? Estou repetindo isso já, hein? Não é o único jeito. Eu estou falando isso porque eu já sei, eu já conheço. Quando, lógico, não é todo mundo, mas eu sei que a gente confunde as coisas. Eu também, né? Se é a primeira vez que você está escutando um assunto que não é trivial, né? É natural que você confunda as coisas, né? Então, às vezes a gente confunde, a gente acha que métodos de plano de corte só dá para ser usado se você for colocar cortes de Gomori. Não é isso, você pode ter outros tipos de corte lá, tá bom? Mas tipicamente o que a gente está vendo aqui é o que se mostra, né? Tipicamente é com cortes de Gomori mesmo. Beleza, agora eu tenho que encontrar o slide aqui. Tá bom, cortes fracionários de Gomori. Primeiro, tá? Então vamos para umas preliminares aqui. Vamos fazer umas preliminares. Primeiro vamos pensar nesse negócio de combinação e arredondamento, que é uma grande sacada, que é a sacada que está por trás dos cortes de Gomori, mas não só nos cortes de Gomori, tá bom? Isso aí também é usado às vezes em problemas específicos, a gente tendo um conhecimento lá da estrutura do problema, e aí a gente pensa, e se eu fizer uma combinação com arredondamento dessas inequações aqui que eu conheço, o que, que será que eu consigo obter e tal? A gente vai voltar nisso aí depois num outro exemplo que a gente vai ver no curso. Mas vamos ver então o que, que é essa combinação e arredondamento. Então vamos fazer aquelas operações de linha lá que a gente já conhece. Então, por exemplo, ó, se a gente pegar essa inequação 1 aqui, ó, multiplicar por 8 e depois somar com a 2, e aqui eu não vou fazer isso para substituir nenhuma não, tá? É como se eu fosse adicionar agora uma nova inequação, tá? Então até agora eu não disse nada, né? Eu somei duas, então se eu tenho um sistema aqui ó, de duas inequações, eu somasse essas duas e colocasse aqui como terceira, ela seria redundante, né? Porque assim, ela obviamente se está satisfeita a 1 e a 2 estão satisfeitas, né? Essa terceira estaria satisfeita também, né? Então até agora realmente eu não fiz nada, tá? Eu só peguei, multipliquei uma por 8 que não altera, né, a inequação, e somei com a 2. Então, assim, não fiz nada, né? Então, multiplicar por 8 e somar. Então, vamos ver como é que fica. Vai zerar o x1, né? Vai ficar menos 8 com 8, vai zerar. Aqui vai ficar 8 mais 2, vai ficar 10, né? Aí aqui vai ficar 16 mais 17 vai dar 33, certo? Então, essa restrição aqui, ela é válida para esse politopo aqui, né? Então, se eu colocasse agora, eu tenho um novo modelo, a restrição 1, 2 e junto com essa aqui.
o modelo, assim, o conjunto de soluções viáveis continuaria igual, tá bom? Porque eu coloquei uma inequação que é redundante, tá? Ela não está dizendo nada de novo, ela pegou e fez uma combinação de duas inequações que já existiam lá, eu não estou retirando nenhuma dessas duas, tá? E eu só estou dizendo assim, se eu fosse adicionar essa aqui, tudo bem, você estaria adicionando uma restrição redundante, tá bom? Beleza, mas então vamos fazer um pulo do gato aqui, ó. Qual que vai ser o pulo do gato? Vamos dividir essa inequação por 10, né? Então, dividir os dois lados aí por 10. Então, 10 dividido por 10 vai ficar 1. 33 dividido por 10 vai ficar 3,3, tá? Aí, agora que vem o pulo do gato, ó. Como o valor de x2 ele deve ser inteiro, né? Porque a gente quer resolver isso aqui para inteiro, né? Certo? Então, como ele deve ser inteiro, então se você falar, eu tenho uma variável x2 que é inteira, que ela tem que ser menor ou igual a 3,3. Então eu concluo que ela tem que ser menor ou igual a 3, na verdade, né? Porque, certo? Se é inteiro, né? Então ela não pode ser 4, né? Não pode ser 5, enfim. Tem que ser menor ou igual a 3, tá? Então, isso é sempre verdade, né? Se eu tenho o lado esquerdo que é inteiro, o lado direito é fracionário, eu posso pegar o chão do lado direito, certo? Então, por isso que é o que a gente está chamando aqui de combinação e arredondamento, tá? A gente combinou inequações aqui e fez um arredondamento, tá bom? Isso é uma ideia, tá? A, o corte de Gomori, ele não vai só fazer esse arredondamento aqui, ele tem uns outros arredondamentos que ele vai fazer. A gente já vai ver daqui a pouco. Mas aqui é um jeito, porque aqui está dando do lado esquerdo, está dando, deu o coeficiente inteiro aqui no x2, né? Mas e se o coeficiente não fosse inteiro, né? Aí eu já não poderia fazer esse arredondamento aqui, né? Porque você fala, 1,5, o x2 inteiro, por exemplo, se ele fosse 1, daria 1 vezes 5. Então, eu não poderia dizer que esse lado vai dar inteiro, tá? Se o x2 estivesse com coeficiente fracionário, né? Tá bom? Então, como o x2 está com coeficiente inteiro, aí eu posso arredondar. Então, eu só posso fazer esse arredondamento quando eu sei que o lado esquerdo é inteiro, né? Certo? Beleza, o Gomor ele tem um pulo do gato a mais aí, do que simplesmente isso. Beleza. Agora, só que assim, ó, só para a gente ver como essa história de combinar e arredondar parece uma coisa boba, mas não é. Por quê, ó? Aqui, ó, essa inequação que a gente colocou, que a gente criou aqui, ó, que a gente gerou, né, através de combinação e arredondamento, ela elimina, ela corta a solução ótima da relaxação linear aqui, desse programa linear, tá bom? E sem cortar nenhuma solução inteira, tá? Então a solução ótima desse programa linear é 1,3 no x1 e 3,3 no x2, né? Aí, quando eu colocar essa restrição, essa solução vai ser cortada, porque o x2 é 3,3, né? Ele não é menor ou igual a 3, né? Então essa solução vai ser cortada, tá bom? Beleza? É, tá bom. Eu tô só dando uma intuição, tá, pessoal, de que, sabe, coisas que a gente poderia pensar, né? Assim, da onde que o Gomori tirou a ideia que ele tirou, né? Eu imagino, agora eu estou imaginando que ele deve ter ficado brincando com essas coisas. Faz uma combinação, faz um arredondamento. Legal. Mas, putz, não é tão simples assim, porque às vezes a gente não vai encontrar. Eu teria que ter um jeito padrão, digamos, de combinar essas coisas, mas esse jeito às vezes não vai dar. Os coeficientes do lado esquerdo não vão dar inteiro. Eu vou ter que ter um jeito de arredondar também o lado esquerdo, né? Certo? Então, vamos ver aqui o que é o corte de Gomori, então, afinal de contas, né? Então, imagina que eu tenho uma certa equação, tá? Então, tem os coeficientes aqui do lado esquerdo, tá? Você não sabe aqui, em geral, eles não são inteiros, né? Igual a um certo valor aqui do lado direito, tá bom? Aí, se eu pegar e arredondar para baixo
todos os coeficientes que estão do lado esquerdo vai valer isso aqui, certo? Ó, eu tinha igualdade. Eu arredondei para baixo o lado esquerdo, então esse lado esquerdo ele ficou menor ou igual ao que estava antes, certo? Portanto, ele vai ficar menor ou igual a zero, certo? Então até aqui, né? Nenhuma novidade. Se você arredondar para baixo, você vai ter essa inequação aqui, certo? Agora, o que que acontece, ó? Quando eu arredondei esses coeficientes para baixo, e eu sei que o x tem que ter valor inteiro, então esse lado esquerdo aqui agora é inteiro, certo? Porque é inteiros multiplicados por inteiros, né? Somas de inteiros multiplicados por inteiros. Então vai dar inteiro do lado esquerdo. Ah, então agora eu posso colocar aqui o chão do lado direito, tá bom? Esse é o corte de Gomori, tá? Esse é o corte de Gomori, tá bom? Ele é aplicado, aqui no nosso caso, que a gente está olhando, na verdade é o corte fracionário de Gomori, né? Ele é um corte que a gente vai aplicar na solução ótima que a gente vai encontrar lá do programa linear. E aí a gente vai ver que esse corte aqui, ele sempre vai cortar a solução ótima que a gente encontrar lá no programa linear, que caso ela seja fracionária, tá bom? A gente vai eu também não vou provar isso para vocês, tá? Mas a gente vai tentar ver aí mais ou menos por que isso é verdade, tá? Bom, tem uma outra forma que também que o pessoal costuma mostrar, tá? Inclusive lá no livro texto do curso, tá esse formato aqui. E lá ele vai falar assim, ó, corte de Gomori é isso aqui, ó. O que que é isso aqui, ó? Na verdade é você pegar essa equação 1 e subtrair a inequação 3, tá? Então, como eu vou subtrair, né, eu estou, digamos que multiplicando por menos 1 aqui, né? Então vai inverter aqui o lado da desigualdade, né? E aí vai ficar lá, ó, o coeficiente daqui menos o coeficiente dali, né? Então AJ menos o chão de AJ. E aqui vai ficar A0 menos o chão de A0, tá bom? Ou seja, né, é o mesmo corte, só que agora eu estou somando o corte naquela equação lá, tá? Aqui no caso, pessoal, essa equação aqui, ó, ela vai ser, né, da onde a gente vai pegar essa equação? Ela vai ser justamente uma daquelas equações lá do Tableau, tá bom? Então era uma equação que ela já era válida para o nosso sistema, por isso que eu vou somar aqui, tá? Então eu estou pegando uma equação que já era válida para o meu sistema, aí eu estou fazendo aqui os arredondamentos para chegar nessa aqui, e depois eu estou somando com essa, tá? Meio que colocar só isso, ou colocar é só isso aqui, tanto faz, tá? Porque, né, eu estou somando, essa equação não vai sair do sistema, tá? Então, se eu colocasse só isso aqui, ó, era suficiente. Se eu colocar isso, também vai valer da mesma forma, tá bom? Eu só estou mostrando aqui porque, enfim, em alguns lugares você vai ver isso aqui, outros lugares você vai ver isso aqui, tá? Então vamos aplicar, né, os cortes de Gomori lá naquele exemplo que a gente estava vendo, ó, o outro exemplo lá que terminou com esse tablô aqui, ó. Então vamos partir desse tablô aqui, ó. Então vamos aplicar o corte de Gomori. Como que a gente aplica o corte de Gomori? Então a gente vai olhar assim, ó, vai olhar o valor das variáveis, né? O x1 é 1,3, é fracionária, né? x2 igual a 3, se tiver uma fracionária já era, né? Eu queria que todas as variáveis fossem inteiras, tá? Mas aí, se for variável de folga, para mim tudo bem, a variável de folga pode ter valor fracionário, tá? Agora, mas variável que não é variável de folga, não, tá? Então, o x1, tanto o x1 como o x2, eles não são variáveis de folga. Então, eu poderia escolher qualquer uma dessas linhas aqui para aplicar o corte de Gomori. Então, vamos escolher uma aqui, tá bom? Aqui, na verdade, assim, ó, eu fiz um código no Julia lá, que ele faz tudo isso aqui, ele implementa o simplex e depois ele vai fazendo o corte de Gomori, tá bom? Depois eu vou compartilhar, vou colocar lá no e-disciplinas para vocês, lá, o código que eu fiz em Julia, tá? Inclusive eu usei esse código em Julia para gerar esses dados que eu estou mostrando aqui na apresentação.
E aí lá no meu código, qual foi o critério que eu usei para escolher aqui qual a variável? Eu escolhi a variável mais fracionária, tá? Que é o que eu chamo de variável mais fracionária? É, é quando ela está mais longe de ser inteira, né? Então, tipo, se, por exemplo, se fosse 3,1, a outra é 1,3. Então, essa 3,1 ela estaria a 0,1 de, digamos, de distância para ser inteira. E esse 1,3 estaria 0,3 para ser inteira. Então, eu diria que essa é mais fracionária, tá bom? Mas foi um critério arbitrário que eu usei, tá? Na verdade, assim, qualquer linha aqui que tenha o valor fracionário desse lado serve, tá bom? E lá no meu caso eu escolhi a linha que tem o valor mais fracionário. Beleza. E também só um detalhe, tá? Esse negócio de mais fracionário, se fosse, por exemplo, 2,9, aí ela estaria a 0,1 de distância de ser fracionário, porque 2,9 mais 0,1 é 3, né? Então, esse valor aí que eu estou olhando é qual o valor que você poderia somar na variável, o menor valor, né, que você poderia somar na variável para ela ficar inteira. Esse é a distância que eu estou dizendo, que é a distância dela ficar inteira, tá bom? E aí o que tiver a maior distância é a que eu chamo de variável mais fracionária, beleza? Então aqui no caso essas duas variáveis elas estão a 0,3 de distância de ser fracionárias, né? Então aqui empatou, né? Aí eu tenho que pegar qualquer uma delas. Então vamos pegar a linha 3 aqui no caso, tá? Então essa linha aqui, ó. Então vamos aplicar o corte de Gomori desse jeito aqui que está aqui no 3, ó. Então como que é o corte de Gomori? Eu vou arredondar para baixo todos os coeficientes, certo? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Esse vai ser o corte de Gomori. Então, na linha 3, ó, 1 arredondando para baixo é 1, 0 arredondando para baixo é 0, menos 0,2 arredondado para baixo dá menos 1, né? Porque é negativo, né? Então vai para menos 1. Então fica aí aqui, ó. Uai, cadê o x4 aqui? Ah, não, aí, desculpa, né? Agora eu que confundi aqui, porque 0,1 arredondado para baixo vai dar zero. Então, zerou, só ficou o x1 menos o x3 aqui do lado esquerdo. E aqui, 1,3 arredondado para baixo vai ficar 1. Tá? Então, o corte de Gomori gerado em cima desse tablô aqui, selecionando a linha 3, é essa equação aqui, ó, x1 menos x3 menor ou igual a 1. Beleza? Só que assim, pessoal, quando eu fui mostrar lá para vocês aquela coisa dos cortes lá, mostrando lá no graficamente, né? É, você concorda comigo que ó, quando você tem mais do que duas variáveis, já era, né? Você não tem mais como desenhar, né? Só que assim, as variáveis de folga, elas meio que elas não existem, na verdade, né? Elas estão artificialmente colocadas lá, né? Então, ou seja, eu consigo isolar lá a variável x3 para eu saber, tipo, em função da x1 e da x2, entendeu? Para eu substituir, para eu não ter nenhuma variável de folga no meu corte. Não que isso vá mudar, isso não muda nada, tá, pessoal? Nem internamente lá você nem precisa fazer isso. Eu só fiz isso para questão de apresentação, para a gente ver lá na tela os cortes. Então é bom que a gente olhe para a inequação com as variáveis que nos interessam lá, sem as variáveis de folga, tá bom? Então, para você chegar nesse x2 menor ou igual a 3, o que você teria que fazer? Você teria que isolar o x3 em função de x1 e x2, tá? No sistema lá que você tem, né? Então, lembra lá que Cadê aqui, ó? Ó, aqui, né? Na hora, lembra que o primeiro passo lá para a gente resolver o programa linear é inserir as variáveis de folga, né? Então vai ficar, aqui você vai colocar mais x3 igual a 2, aqui mais x4 igual a 17. Aí você isola o x3 em função do x1 e x2, né? Para ver quanto que dá o x3
E aí você substitui aqui, ó. Aí você substituindo aqui, você vai cair numa inequação que só vai ter x1 e x2. Aqui no caso, o x1 apareceu cortando esse outro x1 aqui, né? Que, enfim, se você fizer a conta, ó, tem um menos x1 aqui. A hora que você isolar então o x3 em função de x1 e x2, e substituir aqui, ó, nessa inequação, vai cortar o x1 e o x3 e vai aparecer o x2, tá? Por isso que fica bem estranho, né? Isso aqui implica nisso aqui. Mas é basicamente isso, tá? Isolar a variável de folga ou as variáveis de folga, tá? Se aparecer um corte aqui com duas variáveis de folga, você vai isolar as variáveis de folga em função das variáveis originais do teu problema para você ver o corte olhando só para as variáveis originais do teu problema, tá bom? Então esse foi o corte de Gomori gerado a partir desse tablô. Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que colocar essa restrição no PL e começar tudo de novo, tá bom? No caso lá o meu código que eu fiz um código mequetrefe, né? Que é assim, ó, esse tablô, inicialmente ele era esse aqui, né? No começo de tudo o tablô era esse. Aí eu tô colocando a restrição x2 menor ou igual a 2, né? Se eu não me engano. Eu não lembro agora, acho que é menor ou igual a 2, né? Então eu vou colocar mais uma linha aqui, ó. Eu vou colocar x2 aqui, ó. 1 aqui, aí desse lado aqui 2, aí aqui 0, 0, 0. Só que se eu estou colocando mais uma restrição, eu também vou ter que colocar mais uma variável de folga. Então vai ter o x5, vai ser a variável de folga dessa nova restrição que eu vou colocar. Então o tablô vai aumentar de tamanho, tá bom? Agora, para também não ficar esticando demais aqui a história, é, eu não vou fazer lá tudo o simplex em cima do novo tablô, lá todas as pivotações, tá? Eu já vou pular direto para o tablô que tem a solução ótima, tá bom? O meu código lá ele gerou, tá? Ele gerou todos os tablôs lá. Teve, acho que duas, não teve nenhum caso que teve muitas pivotações, tá? Então tem duas pivotações lá, mas que eu não estou colocando aqui, tá? Então o tablô ótimo ficou assim, tá? Então apareceu aqui uma variável a mais de folga, porque a gente começou lá colocou uma nova restrição no problema, né? Então vai ter uma variável de folga a mais e também vai ter uma linha a mais. O tablô agora cresceu, tá? Em uma linha e uma coluna. E aí foi fazendo as pivotações até chegar nessa solução. Aí aqui, ó, não tem negativo, né, na função objetivo, então ele chegou no ótimo. Aí, só que agora, ó, as variáveis que interessam para a gente, que é o x1 e o x2. Ó. O x2 está com valor 3, é inteiro, mas o x1 está fracionário. Então eu vou fazer a pivotação, ó, eu vou aplicar o corte de Gomori nessa linha aqui, tá? Aí qual vai ser o corte de Gomori? Arredonda tudo para baixo, ó. Então x1 uai, eu cometi algum erro aqui, né? Eu acho que eu colei a inequação errada no... Ah, não, é linha 2, tá? A linha 2 é essa aqui, tá? Eu tava olhando na linha errada, a linha 2 é essa, tá bom. Então aqui, x3, tá aqui. Aí aqui arredondou para baixo ficou zerado, arredondou para baixo ficou 2. Então menos 2x5, menor, aí aqui arredondando para baixo, zero. Então o corte de Gomori gerado aqui em cima dessa linha aqui... Ah, mas aqui no caso eu selecionei o x3, que era a variável de folga, né? Era a variável de folga. Aqui, deixa eu só olhar uma coisa aqui, ó. Tá, por sorte aqui, ó, porque, ó, olha uma coisa aqui, ó, aqui nesse exemplo, todos os coeficientes são inteiros. Então, as variáveis de folga, se você for olhar para a solução inteira, né, as variáveis de folga elas também vão assumir valor inteiro, tá? Então, como todos os coeficientes são inteiros, a gente pode considerar lá para aplicar o corte de Gomori as variáveis fracionárias também, tá bom? Porque elas também têm que ter valor inteiro, tá?
Então, nesse caso, vamos pegar a linha 2, que está fracionária, beleza? Aí, então, cheguei nesse corte aqui, que vocês viram. Aí, fazendo lá, isolando, né? Então, vou ter que isolar o x5 em função de x1 e x2, né? O x5 e o x3, né? Que o x3 também é variável de folga. Então, aí você vai fazer uma conta feia aí para ver o x3 e o x5 em função de x1 e x2, e aí você vai chegar nessa desigualdade aqui, tá bom? Eu só, de novo, repetindo, tá? Isso aqui eu só estou mostrando para vocês porque esse exemplo que eu estou mostrando é exatamente o exemplo que eu mostrei lá no começo da aula. Não vou voltar porque aqui é o slide 68, não vou voltar. Mas aqueles cortes que eu fui aplicando lá no começo da aula era justamente esses cortes de Gomori que eu fui encontrando aqui. Tá bom? Aliás, pessoal, aqueles gráficos que eu estava mostrando lá, os gráficos lá, os desenhos lá dos PLs, dos cortes, aquilo eu também gerei com código em Julia, tá? Eu vou colocar lá no eDisciplinas esses códigos, mas assim, eu não tive tempo de organizar o código, tá? Então pode ser que você vá ver aquilo ali e vai falar, meu, não estou conseguindo entender e tal. Enfim, eu vou colocar os códigos lá, tá? Só para, enfim, se alguém que tiver curiosidade, mas eu não consegui deixar o código bonitinho, redondinho. E aliás, até pode ser que tenha erro no código, tá? Porque eu rodei algumas vezes e não encontrei erro. Pode ser que você rode aí em outros casos e encontre algum erro, tá? Então, enfim. Mas é pra gente também só treinar um pouco do Julia aí, né? Beleza. Aí então vamos colocar esse corte. Então vai ter uma nova restrição, então vai ter uma nova variável de folga e mais uma linha aqui, ó. O tabuleiro aumentou, agora tem um x6 variável de folga e mais uma restrição, tá bom? No meu código lá, toda vez que eu coloco um corte de Gomori, eu começo do zero, tá? Então eu vou pegar o tabuleiro inicial de novo do negócio e vou começar do zero. Só que assim, pessoal, na verdade existe um método simplex dual, tá? É que eu ainda nem comentei com vocês aqui no curso, é nada sobre dualidade, né, em programação linear, mas dualidade é uma coisa importantíssima em programação linear. Então, com certeza é difícil, vai. Eu não vou falar com certeza, vai. Assim, gostaria de comentar alguma coisa com vocês com relação à dualidade, tá? Nesse curso. Eu espero que sim, não vou dizer com certeza, né? Mas eu vou tentar, tá, falar sobre dualidade também no nosso curso, fazendo essas pequenas revisões aí de programação linear, tá? Então, enfim, tem essa questão da dualidade e aí tem o método simplex dual, né? Que aí nesse método simplex dual, o que acontece? Quando a gente for colocar esse corte de Gomori ou qualquer corte que você queira colocar, você não vai precisar voltar e começar desde o zero, tá? Então, no caso assim, né? Então assim, ó, você colocou uma restrição nova. Você concorda comigo que assim, ó, se você está colocando um corte que ele elimina a solução atual que você tem, você quebrou as pernas do algoritmo, né? Porque o algoritmo, lembra que ele no começo, ele começava, a primeira parte do algoritmo era pegar uma solução viável, certo? A gente começava lá com aqueles, zerava lá as variáveis originais do problema, pegava as variáveis de folga e colocava lá os valores do lado direito lá, né? Então tinha essa solução viável inicial e a cada vez que a gente ia fazendo pivotação, a gente ia caminhando para uma solução viável melhor do que a anterior. Mas o algoritmo sempre está trabalhando com solução viável. Se eu pegar e colocar no Tableau uma nova linha lá, uma nova coluna, mas com uma solução que não é viável, eu quebrei as pernas do algoritmo, entendeu? Então, no caso, se a gente for usar aqui o algoritmo como eu descrevi aqui para vocês, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que montar o Tableau lá do começo de novo. Você não vai aproveitar o Tableau como que ele estava na hora que você colocou o corte. Você vai ter que começar de novo, do começo, tá bom? Agora, o Simplex Dual
Não, você consegue aproveitar. Então, a hora que você colocar o corte, ele não vai ficar inviável lá no dual, depois em algum momento, eu vou explicar esse negócio para vocês do dual, tá? Mas a solução dual lá, ela vai continuar viável. E aí, portanto, ele consegue aproveitar o tablô que ele já tinha na mão. Ele continua, ele não precisa voltar lá do zero, tá bom? Beleza. Tá bom. Linha 3 selecionada. Vamos ver, linha 3, ó. Qual é o corte de Gomory associado à linha 3? Ó? X1, aí aqui 0, 0, aqui arredondou para baixo vai ficar 0, 0, aqui é negativo, então arredondando para baixo vai ficar menos 1. Então vai ficar menos x6. E aqui é a linha 3, né? Aqui, 1,5 arredondado para baixo vai ficar 1. Beleza? Então esse é o corte de Gomory. Aí isolando o 6 lá em função do x1 e x2, você vai chegar nessa desigualdade aqui. Depois, e só assim, né? Por que a gente ainda está aplicando o corte de Gomory, né? Porque a gente está vendo valores fracionários aqui do lado direito, né? Enquanto esse lado não for, né? Como as variáveis de folga lá são inteiras também, né, no nosso caso, então se tiver valor fracionário aqui, a gente continua, certo? Agora, linha 4, selecionado, ó, aplica o corte de Gomory. Eu não vou pular aqui agora, chega já, né? Aliás, isso aqui é um exercício, viu, pessoal, lá do livro, no livro texto lá do nosso curso, ele mostra só os dois primeiros cortes. Então ele mostra esse corte e mostra o segundo. Aí ele coloca como exercício, continue até você chegar na solução ótima. Então eu estou resolvendo aqui esse exercício. Ó, vai aparecer esse corte, depois esse, até chegar nessa aqui que é inteira. Tá? Então depois que colocou esse corte aqui, aí ficou tudo inteiro aqui do lado direito. E aí a solução ótima é 11,8. Beleza, pessoal? É isso. Chegamos ao fim aí, ó. Concluímos, tá bom? Então, o corte de Gomory é isso. O método de plano de corte, você vai colocando o corte, resolve o programa linear, achou solução fracionária? Tem que ter algum jeito de cortar essa solução. Tá? Até você fazendo isso até chegar numa solução inteira. Método de plano de corte com o corte de Gomory é fazer isso colocando o corte de Gomory para cortar. E aí o corte de Gomory é bem simples, é só você escolher então uma linha fracionária e aí você arredonda todo mundo para baixo, tá bom? E coloca aí na equação e roda de novo. Tá? É bem simples, na verdade. Tá? O problema só é a gente também não entender o porquê das coisas, né? A gente não entendeu assim 100% do porquê de tudo, mas a gente entendeu o porquê de algumas coisas aí, tá? Uma coisa interessante que eu não comentei com vocês, né? Que é assim, por que que o corte de Gomory ele dá certo aqui, né? Por que que ele dá certo? Porque assim, ó, quando você for arredondar o cara aqui, ó, tipo assim, quando você resolve o, o programa o programa linear, você vai desembocar, se a solução for fracionária, né? Você vai desembocar com alguma coisa fracionária desse lado aqui, certo? Ou seja, quando você for arredondar para baixo, esse valor vai cair. Essa é uma observação. A outra observação, qual que é? Olhando para a aplicação desse corte no método simplex, né, pegando a solução do simplex, o que você vai ter do lado esquerdo? Vai ser o seguinte, ó, as variáveis básicas são as únicas variáveis que vão ter valores positivos, né? Todas as outras variáveis não básicas, elas vão ter valor zero, que é o que a gente acabou de ver lá no simplex, certo? Então, o valor das variáveis não básicas é zero. O valor das variáveis básicas é diferente de zero e é o valor que está aqui do lado direito. Beleza. Ou seja, e como que fica lá no tablô, né? O coeficiente das variáveis básicas, ela vai ter 1 em um lugar, ou seja, vai ser um coeficiente inteiro, né? E zero nos outros. Ou seja, quando você olhar para cá, você pega uma linha aqui que é fracionária, né?
Você sabe que os coeficientes fracionários que tem aqui, ó, aquela variável ela vai estar com valor zero, né? Porque as variáveis que vão estar com valor positivo são as variáveis básicas, e as variáveis básicas elas não têm coeficiente fracionário, elas vão ter coeficiente 1 aqui, ó, tá? Então, basicamente, você sabe que se essa variável tivesse que ter um valor inteiro, e ela tem coeficiente inteiro, ela é a única variável dessa linha aqui, ó, que tem coeficiente positivo nessa restrição, né? Porque, né, as outras variáveis básicas elas vão ter coeficiente em outras linhas, não nessa, né? Então a única variável que vai ter coeficiente das básicas, né? A única que vai ter coeficiente 1 vai ser essa. E ela é inteiro, né? Então se ela fosse inteira, esse lado esquerdo daria inteiro, né? E a hora que você arredondar esse cara para baixo, você vai estar apertando aqui, ó, porque isso aqui está satisfeito com igualdade. Ou seja, você está vendo que isso aqui não é inteiro, né? Porque esse lado é inteiro. Aqui está tudo zerado. Aqui esse cara está com 1. Então, se isso está dando com igualdade, é porque esse cara não é inteiro. E aí você vai arredondar esse cara para baixo, ou seja, você vai eliminar esse cara aqui, essa solução, né? Certo? É, é isso, né? É, beleza? Eu tô dando umas explicação meia boca, na verdade, tá? Porque assim, ó, o que poderia vir de dúvida aí com relação ao corte de Gomer? Eu acho que são duas. A primeira é, pô, será que eu não corro o risco de fazer esses arredondamentos e isso não cortar a solução que eu tenho? Né? Então, o que eu tô tentando argumentar para vocês é isso. Eu vou falar, não, esse corte vai, sempre que você aplicar, ele vai cortar a solução a fracionária que você tem lá na mão, tá? Então esse é um ponto. Será que sempre que eu aplicar vai cortar? Estou te dizendo, vai, tá? Eu te dei uma explicação meia boca aqui, né? Tentei argumentar, não fiz nenhuma prova formal. Outra dúvida que você poderia ter, que é a seguinte: e se esse algoritmo nunca terminar? Porque não é porque você eliminou um ponto, né? Você poderia ficar cortando esse poliedro até quando, né? Porque tudo bem, ó, à medida que você corta, ele vai reduzindo de tamanho, né? Mas só que isso por si só não garante que você vai diminuir o tanto que você precisa, tá? Porque otimização contínua é um negócio que é assim, né? Você pode ir ficando, cortando um pedaço cada vez menor, né? Um pedaço cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E nunca sai do lugar. Isso poderia acontecer. Tá? Aliás, pessoal, na prática, lembra que eu falei para vocês, na prática esse algoritmo não é bom, né? Uma das coisas que esse algoritmo dá problema na prática é instabilidade numérica, porque você começa a ter cortes que os coeficientes vão ficando muito quebradinho e aí ele começa a dar instabilidade numérica, tá? É uma das coisas que acontece, tá? Outra coisa também, ele pode até ser que ele termine. Então você vai falar assim, o algoritmo termina, né? Mas ele termina rápido, ele vai ter um número de cortes que ele vai gerar, não vai ser imenso, né? Porque, ó, vocês lembram que assim, em geral, resolver um problema de programação inteira é NP difícil. Ou seja, você não tem expectativa de você ter um algoritmo polinomial para resolver isso. E como esse algoritmo do plano de corte ele resolve o programa inteiro, então você não vai ter expectativa de que esse algoritmo vai ser polinomial, né? Certo? Então esse algoritmo não é polinomial, né? Então, em teoria, ele não é eficiente. Na prática, ele também não é eficiente, tá? Certo, pessoal? Beleza. Então, ficamos por aqui. Valeu. Dúvidas vocês coloquem no grupo lá, qualquer coisa, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo avançar lá no trabalho, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vai me falando. É, depois eu não vou, nessa aula eu não vou falar nada do trabalho. Acho que lá no nosso grupo do WhatsApp, talvez eu faça mais alguns comentários sobre o trabalho.
Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Abraços.